Olá, alunos do segundo ano, aqui com vocês novamente, sou o professor de arte Fernando Alves. Estamos aqui no nosso canal do YouTube Fernando Arte Minas Novas para trazer para vocês a nossa aula hoje da semana 2 do PET 7, galera. Então vocês vão acompanhar aqui com a gente no nosso canal do YouTube. Pedir vocês para se inscrever no nosso canal aí. Vão lá, se inscrevam no nosso canal. Para quem se inscrever, nosso muito obrigado. E ative lá o sininho também para vocês receberem as notificações e também para vocês dar aquele like lá, comentário, se vocês quiserem, sobre a nossa aula, tá bom? Importante aí você estar participando, todo mundo envolvido aí com nossas atividades, para justamente entender o conteúdo. O objetivo nosso é esse. Então hoje nós vamos trazer a semana 2 e vai falar sobre as vanguardas. Nós falamos do impressionismo, agora a gente vai falar sobre as vanguardas, na página 141, vocês acompanham aqui com a gente no nosso canal, tá ok? Então vamos lá. Quando a gente fala de vanguarda, galera, nós estamos falando de quê? As vanguardas europeias surgiram em meio a várias transformações, justamente com uma característica. Quando a gente fala vanguarda, nós estamos falando que é aquilo que, como se fosse um batalhão à frente, né? Ele estivesse à frente numa batalha. Então, comparando com a questão dos movimentos artísticos, é como se surgiu várias tendências que impulsionaram aí as mudanças nas expressões da arte, na compreensão da arte, com base aí na questão do rompimento do academicismo, né, trazendo essas novas características diferentes da arte moderna, que a gente vai estar falando aqui para vocês. Então, durante o século XX, a humanidade passou por quê? Grandes transformações. Que transformações são essas? Transformações de cunho político, social, econômico, religioso. Então, houve várias mudanças, né? Surgimento de teorias, descobertas, rompimento de várias características diferentes aí do cenário mundial. Então algumas coisas vão chamar a atenção nisso aí. Quais foram a eclosão dessa questão? Foi as duas guerras mundiais. Então nós temos duas guerras mundiais que teve grandes avanços aí tecnológicos impulsionados por essas guerras, né? O surgimento de novas teorias, né? Derrubada da teoria lá, várias teorias que seguiam linhas do pensamento científico, lá da questão do não científico, né, tradicional pensamento. Então, e aí essas vertentes foram rompidas pela ciência, né, a ciência surgindo aí como característica. E uma delas foi a teoria da relatividade, nascimento aí também temos o nascimento do cinema, a utilização da fotografia e da eletricidade, foram descobertas, né, que tivemos ao longo dessa trajetória aí, a partir da Revolução Industrial, né, da Revolução Francesa e de grandes conflitos que tivemos pelo mundo afora, né, até chegar ao século XX com essas grandes descobertas. Então, informaticamente, isso aí interfere direto aí na questão do pensamento dos artistas, que também mudaram, houveram transformações também e surgiram novas vertentes. Então, essas novas vertentes foram baseadas aí pela questão do impressionismo, né, que foi a primeira ruptura, e trouxeram outras tendências que a gente vai explicar aqui de outros movimentos artísticos que foram importantes para essas novas ideias. Então, para os artistas das vanguardas, a ideia era o quê? Era buscar tendências diferentes que expressassem sentido, não mais preocupado com a beleza, com a estética, com aqueles valores incorporados pelo academicismo, mas sim preocupado ali com um olhar mais crítico, questionador dos princípios da arte. Então, uma das mudanças nas pinturas, por exemplo, foi a questão do uso da textura, colagem e outros elementos que marcam aí a questão radical aí nas obras de arte, ok? Em meio às mudanças, os artistas europeus desse período buscaram o quê? Refletir e compreender essas transformações sociais, econômicas e culturais, mas desprezando aí o modo clássico, o academicismo aí da beleza e estética, tá bom? Esse novo modo de fazer arte é que nós chamamos de arte moderna, né? Que essas novas tendências surgiram, esse rompimento, a liberdade de criação do artista, de novas concepções, novas experiências, uso de materiais diferentes. Então vai marcar essa característica do surgimento de vários movimentos que vão basear no imaginário, nos objetos, vão basear aí nos conceitos novos que vão surgindo a partir das ideias e tendências dos artistas, né? Essa mudança surgiu em Paris, século XIX, né? Início aí com o impressionismo e tal,
Os artistas intelectuais, diversos descontentes aí com o cadecinismo, busca novas teorias, criam manifestos da arte, né? Todo movimento cria um manifesto dizendo por que eles estão seguindo aquela linha, né? E buscando compreender e até criticar a nova sociedade que vai surgindo, o capitalismo, as novas tendências sociais, denúncias, usando a arte de forma específica, a arte lá do cubismo para Picasso, né? A Guernica, por exemplo, que é uma crítica à guerra mundial, né? Então isso aí vai ser um dos modelos característicos aí. Então, a característica da arte moderna tem a liberdade de criação, né? Os artistas passaram a ter essa liberdade de criação porque eles romperam com a cadência, seguiram tendências diferentes, porque já havia uma liberdade ali, os artistas já tinham já aí um rompimento entre o clássico e o moderno, a influência dessas transformações da sociedade, e aí justamente vai aparecer esses movimentos artísticos. As novas concepções de espaço, sem preocupação de retratar a realidade, né, de modo fidedigno, isso foi importante para a gente compreender que a arte passou a basear o imaginário, os objetos, eles não estavam mais preocupados em estar ali aquele quadro perfeito que representasse ali fidedignamente a realidade, mas sim buscavam aí explorar outras tendências, né, outros objetos materiais, né, maior valorização da criação artística em detrimento do tema. Então o artista passou a ter mais valores dentro das suas tendências, para explicar a sua ideia, a sua criação, e entender que para ele a criação não tinha fim. Então justamente essa valorização que o artista buscava, né? Novas experimentações técnicas de materiais diferentes, com técnicas e materiais que pudessem auxiliar aí, como colagem, né? Técnicas na pintura, textura, então, e aí por diante. O uso dos objetos também, né? Marcante aí, com o dadaísmo. Povos não europeus incorporados como referência artística, antes era só a Europa que os artistas eram famosos, toda a questão, só eles que eram intocados, e passa também a ter artistas do Oriente, africano, aqui da América, do Brasil e outros lugares também, né? Os movimentos artísticos são vários, viu, galera? Desde o impressionismo, mas aqui nós trouxemos o fauvismo, cubismo, futurismo, expressionismo, dadaísmo, surrealismo e abstracionismo. O uso da forma e as linhas, que eu esqueci de falar aí também, é muito importante no qual o abstracionismo, o surrealismo, aí o imaginário, o dadaísmo, os objetos, né? O expressionismo, o sentimento, o futurismo, aí a tendência do futuro, a tecnologia, a velocidade do tempo, né? As casas, os prédios, a arquitetura, por exemplo, ter fachadas diferentes, pontes, gratuitos, né? O cubismo aí, as formas geométricas, e o fauvismo, as cores puras, o sentimento, a alegria. Então traz a questão. Não vou falar justamente do fauvismo aqui, como vocês viram o fauvismo, elas usam as cores puras, o amarelo, o vermelho, o azul, o verde, que é o cor secundário, o azul mais claro. Então essas tendências usam essas manchas largas, tá vendo? Para justamente entender, tá vendo? O laranja vai todo aqui, então essas características, então esses traços representados no fauvismo. Vou falar um pouquinho sobre ele. Fauvismo, início do século XX, tem como uma das suas principais características a expressão pictória, né? A representação da aparência visual do sujeito. Não é uma casa, então eu tentava representar ali essa casa, trazendo as emoções, a alegria, o cantamento ali, trazendo ali com as cores puras, e justamente a utilização das cores com a intensidade e as formas simplificadas, viu, galera? De forma simplificada, quer dizer, eles iam misturar a tinta toda, eles iam traçar uma mancha larga do amarelo, do vermelho, nas suas obras, trazendo ali, deixando ali a textura, essa questão sem muita preocupação com a beleza, mas sim representar a alegria, o sentimento que eles expressavam ali através das cores e essas formas simplificadas do objeto sujeito, ok? Os principais artistas do fauvismo é Henri Matisse, Maurice Vlahomic, André Derain e Horton Fries. O Henri Matisse é o nome mais conhecido aí, os outros também estão, mas eles são dos artistas que produziu Matisse a dança, né, no contexto daquele quadro que ficou famoso, nas cores puras, e aí essa característica. Agora, as atividades é bem simples. Fala sobre os acontecimentos históricos período das vanguardas europeias, né? Vamos falar das revoluções, da guerra, da questão das transformações que nós tivemos aí. Fale sobre as características desta arte moderna. Então, lá está especificadinha todas as características, viu, galera? Explique o fauvismo.
né? Vocês vão explicar o Palmeiras, aí bem simples, resumidamente, de forma que utiliza formas simplificadas, as cores puras, né, que representam aí as características aí do sentimento. Então são algumas características, né? Feito isso, galera, respondeu o segundo ano, enviar no formulário para a gente da semana 1 e 2, tá ok? Aí vocês vão enviar aí no formulário para a gente poder estar recebendo aqui as atividades de vocês, tá bom? Um abraço para vocês, até a próxima aula, muito obrigado, não esquece de se inscrever no nosso canal, até a próxima, galera.